Assim como cai a chuva do céu e não torna para lá, mas rega a terra, dá a semente e o pão ao que come, assim é a palavra que sai de minha boca. Não volta para mim vazia, mas realiza aquilo para o que foi enviada. Quando eu terminar a mensagem, você solta aquela agenda, tá bom? A partir de agora, você vai ouvir uma palavra que pode mudar completamente sua vida. O vazio, a solidão, a angústia, a falta de paz. Tudo de ruim que sucede em sua vida nesta mensagem, Deus irá mudar e trazer até você paz, alegria, saúde e salvação eterna em Cristo Jesus. As páginas sagradas da Bíblia se abrem agora diante de você e através do missionário Deovan Lima, ouça uma palavra da boca de Deus. Quem de nós não aguarda por um milagre? Eu tenho certeza absoluta que você que me ouve agora em algum lugar é alguém que tem esperado por um milagre de Deus, pela solução de um problema em seu lar, de um problema de ordem sentimental, pela cura de uma enfermidade, de uma doença a qual você tem clamado a Deus, pela solução de um problema financeiro. Enfim, são tantas situações que nós vivemos e que precisamos da interferência de Deus, de um milagre. Mas o problema é que nós encontramos muitas pessoas que estão com o coração aflito, cheio de questionamento, de dúvidas, incertezas acerca de Deus. Sabe, às vezes elas não chegam nem sequer a falar isso em voz alta e não declaram nem para si próprias, mas lá no fundo do coração há uma certa mágoa, um certo ressentimento e uma certa dúvida acerca do amor de Deus, porque você começa a ouvir testemunhos do fulano e do beltrano e da ciclana que receberam um milagre nesta área de sua vida, e você pensa: eu precisava tanto disso e eu clamo sobre isso, mas até hoje eu não fui atendido. E você vê pessoas enfermas sendo curadas, mas a tua enfermidade continua alojada em teu corpo, e você começa a nutrir dentro da sua alma uma espécie de mágoa e de ressentimento. E o pior é que na maioria dos lugares aonde você vai, as mensagens que são pregadas, na maioria das vezes, elas não estão firmadas no alicerce da maturidade, da sobriedade, de uma mensagem descompromissada com outros interesses, a não ser o de levar a verdade ao povo. E assim você ouve mensagens da maioria das vezes dizendo: todos serão abençoados e todos serão curados e todos sairão daqui nessa noite com a solução de qualquer problema. Basta que você exerça a tua fé, porque está escrito
Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe, todo aquele que busca, acha, para todo que bater as portas serão abertas. Tudo que pedirdes em meu nome, o Pai concederá. E são tantos os textos bíblicos: o que ligardes da terra terá sido ligado no céu, e o que desligardes da terra também terá sido desligado dos céus. E você pode, quem sabe, pensar, mas missionário, isso é bíblico, o senhor não acredita nessas coisas? Sim, claro. Mas eu procuro ter o cuidado de caminhar em toda a Escritura e não apenas uma parte dela. Porque eu sempre me recordo daquilo que Jesus disse ao próprio Satanás, que o tentava com a palavra. Ele disse em uma das tentações: o homem de fato precisa de pão, e isso é bíblico, mas nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe, esse é o grande erro, o grande equívoco, o grande problema. As pessoas pegam meia dúzia de textos sagrados, elas pegam um versículo que é de sua preferência, e nesse versículo e nesse texto eles formam uma doutrina e se esquecem de todo o restante. De maneira que uma multidão de pessoas frustradas, magoadas, feridas, sem explicação do que sucede ao seu redor e em seu interior, estão abarrotando os templos e as igrejas, e algumas acabam se afastando delas porque a vida que elas vivem não corresponde àquilo que é anunciado, não corresponde àquilo que é pregado. E elas então acabam. Sabe, eu quero dizer uma coisa para você, e quero que você preste muita atenção. A nossa alma depende disso. Nós não podemos brincar e muito menos permitir que a nossa alma venha a ser brinquedo na mão dos outros. Não podemos brincar com isso. Isso é sério demais. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus, Ele não nos trata por atacado, mas Ele trata a cada um de nós de uma forma específica, particular e individual. Eu quero dizer a você que Deus tem uma obra diferente na vida de cada um de nós. E as bênçãos dele não são atiradas à revelia disso para que alguém suba num ponto e diga que todos serão abençoados e que todos serão curados. Quantas vezes você e eu já vimos e já presenciamos em grandes campanhas e congressos de libertação e cura, em que muitas pessoas são curadas de enfermidades e paralíticos andam e sinais e prodígios acontecem, mas existem aquelas pessoas que voltam para casa de cadeira de roda, e existem aquelas pessoas que retornam com a sua doença. E aí, o que você vai dizer a elas? O mais fácil é dizer que elas não tiveram fé e por isso não receberam a bênção. Mas a verdade é que isso não é bíblico, porque a cura, ela não está alicerçada e baseada tão somente na fé de quem recebe a oração, mas na fé daquele que faz a oração, daquele que clama e daquele que impõe as mãos e daquele que ministra, porque ele está ligando na terra, então é ligado no céu. Mas as pessoas vão procurando os meios mais fáceis para se justificar e para se tornarem uma espécie de advogados de defesa de Deus. Mas Deus não precisa de advogados de defesa. Ele não me chamou para defender a Ele e tentar justificar a Ele as pessoas. Eu fui chamado para ser testemunha do seu amor e não advogado de defesa.
que existem coisas que ele faz ou deixa de fazer, que a única coisa que eu vou dizer é: eu não sei a razão disso. Eu sei que ele é Senhor, eu sei que ele é Deus, e que ele está sob o controle, e que ele tem projetos bons, e projetos de paz, e projetos de bênção, e ele tem o seu tempo certo de agir e de operar na vida de cada um de nós, porque nós somos como barro na mão do oleiro, e ele molda a nossa vida com um propósito, e cada um de nós ele tem um propósito diferente. Na minha, ele vai agir agora, e na sua, quem sabe, daqui a um tempo, e quem sabe na sua agora, e na minha daqui a algum tempo, porque ele tem propósitos diferentes. E o grande objetivo de Deus é muito além daquilo que a nossa mente carnal, finita e rasteira às vezes costuma pensar apenas das bênçãos desta vida. Deus está nos preparando para vivermos eternamente no reino dos céus. Sabe, a tendência das pessoas é o imediatismo, não é verdade? Principalmente em nossos dias, onde tudo tem que ser rápido, na velocidade 4G, é tudo na internet, isso é tudo no micro-ondas, é tudo rápido, é tudo veloz, é tudo fast food. As coisas são rápidas, tem que acontecer imediatamente. Se você ligar para alguém e a pessoa responder, aguarde um minuto, você desliga, porque você não tem tempo para perder. As coisas são assim. E de maneira que as pessoas estão procurando tratar Deus da mesma forma, ou seja, eu não dá logo para assimilar, se o senhor não operar logo, eu desisto dessa coisa. Eu não tenho tempo para perder. Entendeu? Eu vou esfregar a Bíblia e o senhor aparece numa fumacinha branca, cruza os braços, porque eu tenho 3 desejos para fazer e anda logo, eu quero um milagre que eu estou com pressa. Mas a coisa, ela não funciona assim. Essa história de Aladim com a lâmpada mágica nada tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. Ele não é este gênio que nós podemos colocar uma rolha na Bíblia e deixá-lo preso até o momento em que nós desejarmos soltá-lo de lá e esfregarmos a Bíblia para que ele surja numa fumaça e nós venhamos fazer os nossos pedidos. Deus, eu quero isso, me dá isso, agora me dá aquilo outro, e eu preciso disso, e anda rápido, e anda logo, porque eu estou com pressa, eu tenho outros compromissos. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Foi, e ainda é, porque Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. E este que gozava desse título, dessa honraria, de ter sido chamado por Deus como homem segundo o seu coração. Esse sujeito que foi tirado do curral das ovelhas e colocado num trono pelo próprio Deus. Esse sujeito que não tinha nada, era um miserável, não tinha roupa para cobrir o corpo e ficava no campo cuidando das ovelhas. Agora tinha prata, tinha ouro, tinha pedras preciosas, tinha poder político, ele era rei de Israel, tinha poder religioso, porque ele era considerado um homem segundo o coração de Deus, foi colocado no trono pela própria mão de Deus no lugar de Saul. Era um homem respeitado até por seus inimigos. E este homem, com tamanho privilégio, ele escreve um salmo. E neste salmo ele diz: esperei pacientemente pelo Senhor, e ele ouviu o meu clamor e a minha voz, e estendeu para mim as suas mãos, e me tirou de um tremedal de lama, e firmou os meus pés sobre uma rocha, e colocou em meus lábios um novo canto
e muitos verão isso e temerão o Senhor. Ora, você ouviu o que esse homem disse? Preste atenção. Veja, é o homem segundo o coração de Deus. E ele está dizendo nesse Salmo 40, claramente, que ele estava envolvido em uma situação horrorosa, embaraçosa, ruim, a ponto dele comparar essa coisa com um tremedal de lama, um poço, um lamaçal, que ele estava afundando e não conseguia sair de lá com suas próprias forças. E ele clamou, e ele pediu, e ele suplicou a Deus. E simplesmente ele teve que esperar a resposta, e não apenas esperar, mas esperar pacientemente. Essa expressão no original, ela tem um significado muito mais forte do que pacientemente. Mas essa expressão de Davi significa esperei e tive que esperar mais e continuar a esperar e ainda mais e mais e mais. Não sabemos por quanto tempo ele teve que esperar. E aí nós pensamos, para quê? Por quê? Se é algo tão terrível que ele comparou a um tremedal de lama, será que Deus não estava vendo isso? Será que Deus não presenciava esta situação? Não via as suas lágrimas, a sua dor, o seu gemido, a sua tristeza? Será que Deus não está enxergando, minha irmã e meu irmão, as tuas lágrimas no teu leito, nas madrugadas, a tua tristeza, a angústia no teu coração por causa deste mal, desse tremedal de lama em que você se encontra embaraçado, embaraçada e não consegue com suas forças sair disso? Será que Deus não vê? Será que Ele não se importa com isso? Qual o objetivo dele não vir logo? Qual o objetivo dele não operar logo? Qual a razão disso? Por que temos que esperar? Qual a reação disso? Eu não consigo compreender e entender isso. Se é tão bom receber o milagre, a solução, sair desse tremedal de lama, firmar os pés sobre a rocha e receber um cântico nos lábios de louvor e adoração, porque ele não faz logo. Por que temos que esperar? Sabe, houve um homem chamado Lázaro. Ele era discípulo de Jesus. Na verdade, o mestre estava sempre em sua casa, fazendo um lanche, almoçando às vezes. Marta e Maria tinham alegria em servir a refeição. Então, a cidade onde eles viviam era bem ali na entrada de Jerusalém, era caminho. E certa vez esse sujeito caiu enfermo, uma enfermidade grave. E então Marta escreveu um bilhete, porque Jesus estava bem ali perto, fazendo milagres, operando sinais e grandes prodígios. E tudo quanto era de enfermo que vinha a ele eram curados, e bastava tocar nele e ficavam livres do mal. E ela mandou um bilhete e escreveu: está enfermo aqui em casa aquele que tu amas. Lázaro está ardendo em fúria, está aguardando por ti, está esperando o milagre. O que você acha que essa mulher pensou? Fala a verdade. O que é que você acha?
o mesmo o que nós pensamos, não é verdade? Ele vai vir correndo. Ele sabe que eu amo, eu sou seu servo, eu sou seu discípulo, eu sou fiel. Não é? Ela escreveu: olha, o Senhor está curando aí gente estranha que nem te conhece, nem anda contigo. Mas aqui em casa está enfermo, está doente, não é um qualquer. Não é um estranho, não é um desconhecido. Está enfermo aquele que tu amas. Ela escreveu isso de propósito, ele viria correndo, ia largar tudo que estava fazendo. Não é verdade? Mas estranhamente, ao receber o bilhete, Jesus disse aos seus discípulos: Lázaro está gravemente enfermo, ardendo em febre, e mandou me chamar. E aí os discípulos, Pedro, Tiago, João, André, começaram a arrumar as trouxas, porque eles entenderam que Jesus estava a caminho. Mas o mestre disse: pode soltar as trouxas e sentar nessa terra, porque nós não vamos. E eles arregalaram. Mas essa enfermidade não é para a morte, para a glória. Eles já estavam acostumados a não entender muito bem algumas atitudes do mestre, algumas parábolas e algumas histórias que ele contava. Eles tinham sempre que pedir explicações. E agora, mais uma situação em que com certeza eles entenderiam depois. Mas ele disse: não é para a morte, então quem sabe ele já está até curado. Eles viram o empregado daquele centurião ser curado dessa forma, sem que ele fosse até lá. E eles pensaram: quem sabe, só com essa palavra, Lázaro já está curado. Mas passaram-se alguns dias. Marta, lá em sua casa, desesperada, Maria também, foram procurar o rapaz e disseram: escuta, você tem certeza que você entregou o bilhete na mão do mestre? Hein? Você tem, porque não é possível, eu não acredito nisso, que ele é insensível à nossa dor, que ele não se dê conta do nosso sofrimento, da nossa agonia, que Lázaro está morrendo, ardendo em febre. Você tem certeza que entregou para o homem certo? Você conhece Jesus? Hein? Será que você não entregou isso para Pedro, não? Hein? Foi para João? Não, foi para Jesus mesmo, eu tenho certeza disso. O que ele disse? Não disse nada. Ele sentou-se na pedra. Mas a verdade é que Lázaro ainda estava deitado na sua cama, ardendo em febre, com os olhos fixados na porta entreaberta do seu quarto, esperando que o mestre abrisse e dissesse: levanta, fica livre do teu mal. Mas ele não veio, não apareceu. E é nesta hora que no sussurro do vento vem a voz do capeta, do diabo. Vem o sussurro de Satanás e começa a cochichar no teu ouvido e a dizer: cadê o mestre? Hein? Cadê o homem? Você não está clamando, você não está orando, a Bíblia não diz que os ouvidos dele não estão agravados e nem a mão dele encolhida, ele não opera porque não quer, ele não vem porque ele não quis, ele não vem porque ele não tem interesse, ele não se importa com a tua dor, com o teu problema, ele está ocupado aí com muitas coisas, nos cosmos, no sistema solar. Ele não liga para você, você é um lixo, ele está te deixando morrer nessa situação, ele não faz nada, ele não veio até agora. Hein? Já tinha dado tempo, ele recebeu um bilhete e não apareceu aqui porque ele não quer, não tem outra explicação, não veio porque não quis, porque não se importa. Não é assim que o diabo fala para você? Para mim, para todos nós? Hein? Não é verdade.
você ouve testemunhos, você ouve pregações de que Deus faz por atacado e todos serão curados e todos serão libertos. Uma vez eu ouvi um dos pastores mais usados por Deus no mundo hoje, e ele estava dando um testemunho que ele estava com um problema gravíssimo, que ele havia tomado a decisão de parar, de não convidar mais alguns pastores para pregar na sua igreja por causa dessas coisas. E eles pregavam isso e diziam: todos vão ser curados hoje. E de fato algumas pessoas recebiam milagre, a cura, mas foram aqueles que estavam curados. E eles iam depois conversar com ele e diziam: o que está acontecendo? Deus não me ama, eu vi a pessoa do meu lado ser curada e eu continuo com esse problema. E ele tinha que explicar a essas pessoas o Evangelho do Senhor. Sabe? Ele trata cada um de nós de uma forma pessoal, e por isso há um tempo e uma forma de agir na vida de cada um de nós pessoal. E Lázaro morreu e foi sepultado, e alguns dias depois o corpo já estava apodrecendo dentro do túmulo. Todo mundo de luto, todo mundo de preto, todo mundo chorando. Surge no final da estrada o mestre com seus discípulos. Aquela mulher foi indignada. Aquela mulher ficou indignada, ela saiu correndo e disse: mestre, o senhor não me leva mal. O senhor não me leva a mal, mas isso são horas para o senhor me aparecer aqui. Como é que o senhor estava? Hein? Porque o rapaz que foi levar o bilhete falou que o senhor estava bem aqui perto, operando milagres, sinais, prodígios, curando os enfermos. E o senhor não veio, nosso irmão morreu. Ele está apodrecendo no túmulo. Olhar o teu irmão vai ressurgir. Senhor, se eu tivesse chegado aqui há alguns dias, eu tenho certeza que ele seria curado e não estaria morto. O Senhor está dizendo que ele vai ressurgir. Eu acredito na tua mensagem. Eu estou aborrecida, mas eu acredito na tua mensagem que no porvir da ressurreição dos mortos ele vai levantar também. Mulher, eu sou a ressurreição da vida. Aquele que crê em mim. Eu não chego tarde. Você está colocando o meu milagre no passado ou no futuro. Se eu tivesse chegado antes ou no porvir na ressurreição dos mortos, eu estou aqui agora. E eu sou a ressurreição e a vida. Essa é a hora que eu cheguei. E quando eu chego, aquele que está esperando por mim, se ainda estiver vivo, não morrerá. E se estiver morto, voltará a viver. Sabe, talvez você pense: que tipo de benefício haveria em esperar? Por que Jesus o fez esperar? Que tipo de lição ele queria dar, tendo em vista que Jesus não faz nada por obra do acaso, da coincidência ou do esquecimento? Ele não foi porque ele não quis. Ele disse aos seus discípulos: essa enfermidade não é para a morte. Passaram-se alguns dias, ele levantou-se da pedra e disse: Lázaro morreu. E aqueles homens arregalaram os olhos sem entender nada. Mas ele disse que era para a glória de Deus essa enfermidade, que ele não ia morrer. E Jesus disse: olha, eu me alegro por vocês que eu não estivesse lá. É o que ele está dizendo aqui. Porque se eu estivesse lá, eu não deixava ele morrer. Eu tive que ficar ausente para não ver, não presenciar a dor, o sofrimento, a tristeza. Porque eu tenho uma lição a dar a vocês. E eu tenho uma lição a dar a Lázaro. E eu tenho uma lição a dar a Marta e a Maria. E eu tenho uma lição a dar a todos que vão ouvir um dia sobre esse fato. Por isso eu me alegro de não ter estado lá, de estar ausente para que ele morresse. Ele morreu no lago. E a lição que Jesus quis dar é que ninguém espera por ele.
e que o momento da espera ele é fundamental para edificar em mim, em você, em Lázaro, em Marta, em Maria, em João, em Pedro, em qualquer um de nós. Somos discípulos e precisamos aprender. Edificar em nós o caráter de servos de Deus, de homens de Deus, de mulheres de Deus, não de filhinhos de papai, acostumados a receber tudo que querem, que pedem, que choram, imediatamente não faz bico. Ele está construindo um caráter de uma noiva. Por isso, às vezes, ele nos faz esperar. Às vezes, ele responde imediatamente. E às vezes, ele nos faz esperar. Mas a resposta virá, o milagre virá. E o mais importante de todos os milagres é aquele que ele faz enquanto esperamos, porque ele está moldando em nós, como o oleiro molda o barro, o caráter de homens e de mulheres de Deus, que vão entrar no reino dos céus e vão viver lá para sempre. E ele mandou tirar-se a pedra. A mulher relutou e disse: o corpo já está fedendo, mestre, deixa essa coisa quieta. Nós já estamos conformados com a história, não mexe com isso não. Tira a pedra. Tiraram a pedra, Jesus chorou. Ele não estava indiferente à dor, à tristeza, à angústia e à espera daquele homem. E ele gritou lá para dentro: Lázaro! 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 E lá na habitação dos mortos, onde o espírito dele se encontrava, ele ouve aquela voz que ele tanto ansiava ouvir enquanto ele estava no seu quarto ardendo em febre. E aquela voz diz para ele: sai para fora! Porque eu vim aqui para dizer que ninguém espera por mim em vão. Seja qual for a situação, por mais cavernosa, escabrosa, difícil, ainda que seja um vale de ossos sequíssimos, até o que não existe ouve a minha voz. E Lázaro voltou para a vida. Davi disse: eu tive que esperar, mas ele ouviu a minha voz. E um dia ele estendeu a mão para mim e me segurou nas mãos e me tirou desse tremedal dilema. Ele vai te tirar e vai te colocar sobre a rocha. E enquanto isso não acontece, ele está trabalhando no teu caráter, na tua personalidade, nas tuas emoções, fazendo de você um homem, fazendo de você uma mulher de Deus. Creia nisso. Ele está a caminho, ele está vindo, e ele vai chamar o teu nome, vai te segurar nas mãos e vai te firmar sobre a rocha. Muito bem, chegamos ali ao finalzinho de mais um programa. Um abraço a todos. Deixe esta semente germinar em teu coração. Medite sobre estas palavras, porque eu tenho certeza absoluta, elas farão um bem muito grande à tua alma. Até a próxima. Um abraço a todos.